Pelo menos uma vez. Você já olhou para a Lua e se perguntou o que realmente está lá em cima? Você já se perguntou se o que a NASA nos contou sobre a nossa vizinha celestial é toda a verdade? Ou será que, por trás das imagens cuidadosamente editadas e dos comunicados de imprensa controlados, existe uma realidade muito mais complexa, chocante e que eles, as agências espaciais e os governos, estão desesperadamente tentando esconder de nós? A verdade, meus amigos, é que a NASA mentiu. Eles mentiram sobre o que realmente encontraram na Lua, e o silêncio ensurdecedor sobre certas descobertas é a prova mais contundente de uma conspiração que redefine tudo o que pensávamos saber sobre o nosso lugar no universo. Desde os primeiros passos da humanidade na superfície lunar. Em 1969, a narrativa oficial tem sido uma história de exploração científica, de rochas e poeira, de avanços tecnológicos e de uma fronteira desolada e sem vida. Mas o que acontece se olharmos mais de perto? Se questionarmos as lacunas, as anomalias nas fotografias, os testemunhos de astronautas que parecem ter dito mais do que deveriam e os projetos secretos que nunca viram a luz do dia? E se a Lua, longe de ser apenas uma rocha inerte, for um arquivo, uma base, ou até mesmo uma prisão para algo que desafia nossa compreensão? A história começa com o Projeto Apollo. Celebrado como o maior feito da engenharia humana, ele nos levou à Lua 6 vezes. Mas mesmo durante essas missões triunfantes, sussurros de algo mais começaram a circular. Astronautas, cientistas e até mesmo funcionários do governo têm, ao longo das décadas, deixado migalhas de pão. Indícios que apontam para uma verdade muito mais profunda do que os livros de história ousam registrar. Pensemos nas fotografias. Milhares delas foram divulgadas ao público, mas e as que não foram? E as que foram perdidas, danificadas ou editadas de forma conveniente? Há um vasto arquivo de imagens da NASA que, quando analisadas por pesquisadores independentes com olhos treinados, revelam anomalias que não podem ser explicadas por formações geológicas naturais ou ilusões de ótica. Estamos falando de estruturas. Sim, estruturas. Relatos de torres que se erguem da superfície lunar, algumas com quilômetros de altura, foram documentados. O que são essas torres? Quem as construiu? E por que a NASA insiste que são apenas falhas nas lentes ou sombras aleatórias? Há também as famosas cúpulas e cidades que parecem emergir de crateras, com padrões geométricos que desafiam qualquer explicação natural. Imagens de satélites e missões posteriores, como a Clement e a Lunar Hito, continuam a alimentar essas especulações, mostrando formações que parecem ser construções inteligentes, organizadas e, crucialmente, não terrestres. Um dos casos mais intrigantes envolve a chamada base na Lua. Por anos, teóricos da conspiração e ufólogos têm argumentado que há uma base alienígena ativa na Lua, ou pelo menos os vestígios de uma civilização antiga. Essa ideia não é tão extravagante quanto parece se você considerar as inúmeras referências a objetos voadores não identificados, ou OVNIs, observados por astronautas. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, fez declarações enigmáticas sobre ter visto algo lá fora durante a missão Apollo 11. Ele disse que observaram uma luz ou um objeto que parecia estar voando em formação com um módulo de comando. Embora a NASA tenha oferecido explicações prosaicas, o tom de Aldrin e a persistência do mistério sugerem que há mais na história do que nos foi contado. E não é apenas Aldrin. Outros astronautas, ao longo dos anos, têm insinuado a existência de segredos lunares. Edgar Mitchell, da Apollo 14, um homem de ciência e integridade, tornou-se um defensor aberto da verdade sobre OVNIs e contato extraterrestre, alegando que governos têm ocultado informações por décadas. Ele falou sobre círculos internos que sabiam a verdade e que a mantinham em segredo. Essas não são as divagações de lunáticos, mas as declarações de homens que estiveram onde poucos estiveram, que viram o que poucos viram. Mas voltemos às estruturas. Há um foco particular em um objeto conhecido como o cilindro de Blair,
ou a base de Blair, nomeado após o pesquisador que o divulgou. É uma estrutura alongada, escura, que aparece em fotos da missão Apollo. Sua forma linear e simetria não se encaixam nas rochas lunares conhecidas. Outros relatos falam de portas de hangar em crateras, sugerindo que a superfície lunar pode ser apenas uma casca para algo muito maior e mais complexo por baixo. E o que dizer das anomalias térmicas? Relatórios de pontos na superfície lunar que emitem calor de forma inexplicável, muito além do que a radiação solar poderia justificar. Seriam eles resultados de atividade subterrânea, bases ativas? Ou algo ainda mais exótico? A ciência oficial geralmente ignora essas anomalias, ou as descarta como erros de medição, mas para aqueles que procuram a verdade, elas são mais uma peça do quebra-cabeça. A questão da atmosfera lunar é outro ponto crucial. A NASA afirma que a Lua não tem atmosfera, ou tem uma exosfera tão tênue que é virtualmente um vácuo. No entanto, houve relatos de astronautas, e mesmo de telescópios terrestres antes da era espacial, que observaram nuvens ou neblina na superfície lunar, especialmente em áreas de crateras. Se a Lua é um vácuo, como podem existir tais fenômenos? Poderia haver uma atmosfera localizada, talvez artificialmente mantida, em certas áreas. Isso abriria a porta para a possibilidade de que algo ou alguém está vivendo ou operando nessas áreas. E o que a NASA fez com as amostras lunares? Milhares de quilos de rochas e solo foram trazidos de volta à Terra, mas a maioria delas permanece sob cadeado e chave, com acesso restrito até mesmo para cientistas. Por quê? Se são apenas rochas, por que tanto segredo? Há rumores de que algumas dessas amostras contêm elementos ou isótopos que não se encaixam na geologia terrestre ou lunar conhecida, sugerindo uma origem ou processamento não natural. Especulações mais ousadas sugerem que algumas amostras foram confiscadas e nunca mais vistas, porque continham evidências biológicas ou tecnológicas que contradiriam a narrativa oficial de uma Lua morta. A perda das fitas originais da Apollo 11 é outro escândalo que alimenta a fogueira da conspiração. A NASA admitiu que as fitas de alta qualidade da primeira caminhada lunar foram apagadas ou perdidas. Como é possível que um evento de tamanha magnitude, um marco na história humana, tenha seus registros originais tão descuidados? É difícil acreditar que foi um mero acidente. A explicação mais sombria, e para muitos, a mais plausível, é que essas fitas continham evidências visuais de algo que não deveria ser visto, algo que precisava ser permanentemente apagado da história. As cópias de menor qualidade que temos hoje podem ser tudo o que eles querem que vejamos. Vamos além dos objetos e estruturas. O que dizer da possibilidade de artefatos antigos na Lua? O Dr. John Bragg, um físico de plasma que trabalhou em projetos espaciais para o governo dos Estados Unidos da América, sugeriu que a Lua pode ter sido local de uma antiga guerra nuclear, com vestígios de explosões e radiação que ainda podem ser detectados. Embora sua teoria se concentre em Marte, a implicação de civilizações extraterrestres avançadas e suas tecnologias devastadoras se estende a todo o nosso sistema solar. E se a Lua é um cemitério de uma civilização antiga, ou um posto avançado de uma raça que visitou nosso sistema há milênios? E se a NASA encontrou essas ruínas e a tecnologia que as acompanha? A motivação para o encobrimento é multifacetada e aterrorizante. Primeiro, o pânico. Imagine o impacto na sociedade se a verdade fosse revelada. Não estamos sozinhos. E civilizações muito mais avançadas já existiram ou ainda existem em nosso sistema solar. Talvez até na Lua, a religião, a economia, a política global, tudo seria abalado até seus alicerces. Os governos preferem manter o status quo, a ordem, mesmo que isso signifique viver uma mentira. Segundo, o controle. Se a tecnologia avançada na Lua, seja de uma civilização antiga ou de uma presença alienígena ativa, quem a controla? Os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, ou uma elite secreta global que dita o curso da humanidade? A posse de tal tecnologia, ou o conhecimento de sua existência, é um poder incalculável,
e eles não o compartilharão conosco. Terceiro, a segurança. Talvez a verdade seja tão perigosa, tão além da nossa capacidade de compreensão ou defesa, que o encobrimento é uma forma de proteção. E se os moradores da Lua não são benevolentes? E se a presença humana ali desencadeou algo que eles agora tentam desesperadamente conter ou manter em segredo para evitar uma catástrofe maior? A NASA, como uma agência governamental, está intrinsecamente ligada à política e aos interesses de segurança nacional. Não é uma organização puramente científica. Ela tem um mandato para controlar a narrativa espacial, para apresentar uma versão da realidade que seja palatável e não ameace a estabilidade global. E eles têm feito um trabalho excelente em manter essa fachada por décadas. A evidência está lá, espalhada em milhares de documentos, fotografias e testemunhos, esperando para ser reunida por aqueles que ousam questionar. A Lua não é o satélite morto e estéril que eles querem que acreditemos. É um lugar cheio de mistérios, de segredos que foram guardados a 7 chaves por aqueles que têm o poder de moldar a percepção pública. A NASA mentiu e continua a mentir, porque a verdade sobre o que eles encontraram na Lua é grande demais, impactante demais, para ser revelada ao mundo. É hora de pararmos de aceitar a narrativa oficial sem questionar. É hora de olharmos para o céu noturno e nos perguntarmos, não o que achamos que está lá, mas o que realmente está escondido, esperando para ser descoberto por aqueles com coragem suficiente para procurar a verdade. Se você sente que a verdade está lá fora e que não devemos aceitar as mentiras que nos contam, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam começar a questionar. E, claro, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas investigações sobre os mistérios e conspirações que moldam nosso mundo e além. A verdade pode ser desconfortável, mas ela é a única coisa que pode realmente nos libertar.